Era uma vez uma cidade que não era habitada por pessoas como todas as outras cidades do planeta. Aquela cidade era habitada por poços, poços vivos. Qualquer visitante que chegasse enxergava somente poços, grandes, pequenos, feios, lindos, ricos e pobres. Os poços distinguiam-se entre si não somente pelo lugar onde estavam escavados, mas também pelo parapeito, a abertura que os ligava ao exterior. Havia poços ricos e ostensivos com parapeitos de mármore e metais preciosos, poços humildes de tijolo e madeira e outros mais pobres, simples buracos rasos que se abriam na terra. A comunicação entre os habitantes da cidade fazia-se de parapeito em parapeito e as notícias corriam rapidamente de ponta a ponta do povoado. Os povos conversavam entre si, mas à distância, porque eram separados por terra seca. Na realidade, quem falava era a boca do poço que ficava ao nível da terra. E como a boca era oca, o poço criava eco, dando uma sensação de vazio, angústia, solidão e tristeza. Um dia chegou à cidade uma moda que certamente tinha nascido em algum pequeno povoado humano. A nova ideia era que qualquer um que se prezasse deveria cuidar muito mais do interior do que do exterior. O importante não era o superficial, mas o conteúdo. Para a sorte de alguns, havia poços com bocas muito largas, permitindo assim receber muitas coisas. E foi assim que os poços começaram a encher-se de coisas. Alguns enchiam-se de joias, pedras preciosas. Outros práticos encheram-se de eletrodomésticos e aparelhos mecânicos. Outros ainda optaram pela arte e foram se enchendo de pinturas, pianos de caudas e sofisticadas esculturas pós-modernas. Finalmente, os intelectuais encheram-se de livros, de manifestos ideológicos e de revistas especializadas. O tempo passou e a maioria dos poços encheu-se a tal ponto que já não podiam conter mais nada. Por mais que suas bocas fossem grandes e recebessem muitas coisas, elas continuavam vazias, ressequidas e sedentas, bem como a terra ao seu redor. Nada preenchia aquele vazio que sentiam bem lá no fundo. E no fundo os poços não estavam contentes. Os poços não eram todos iguais, por isso, embora alguns tenham se conformado, outros pensavam no que teriam de fazer para continuar a colocar coisas em seu interior. Um deles foi o primeiro. Em vez de apertar o conteúdo, lembrou-se de aumentar a sua capacidade alargando-se. Não passou muito tempo até que a ideia começasse a ser imitada. Todos os poços utilizavam grande parte de suas energias, alargando-se para criarem mais espaço no seu interior. Até que um poço pequeno, afastado do centro da cidade, começou a ver os seus colegas que se alargavam desmedidamente. Ele pensou que se continuassem a alargar-se daquela maneira, dentro de pouco tempo, se confundiriam os parapeitos dos vários poços e cada um perderia sua identidade. Ele pensou que se continuassem a alargar-se daquela maneira, dentro de pouco tempo, se confundiriam os parapeitos dos vários poços e cada um perderia sua identidade. Talvez a partir dessa ideia, ocorreu-lhe que uma outra maneira de aumentar a sua capacidade seria crescer, mas não em largura, mas em profundidade. Fazer-se mais fundo em vez de mais largo. E depressa se deu conta de que tudo o que tinha dentro dele lhe impediria a tarefa de se aprofundar. Se quisesse ser mais profundo, seria necessário esvaziar-se de todo aquele conteúdo inútil. A princípio, teve medo do vazio, mas quando viu que não havia outra possibilidade, depressa começou a trabalhar. Como as coisas que abarrotavam a sua boca o incomodavam, procurou libertar-se delas, lançando-as corajosamente para longe. Vazio de coisas, o poço começou a tornar-se profundo, enquanto os outros se apoderavam das coisas que ele jogava fora. E um dia o silêncio chegou. Algo surpreendeu o poço que crescia para dentro. Dentro, muito no interior e muito no fundo, ele encontrou água. E ele começou a ouvir o borbulhar da água no fundo e sentir uma paz profunda, viva e duradoura, refrescante e salutar. Esse poço descobriu que sua razão de ser era a vida
que se encontrava na profundidade de si mesmo e não na superfície ou na multidão de coisas que antes se acumulavam em sua boca. E se tornava cada vez mais poço, quanto mais profundidade tinha. Nunca antes nenhum outro poço tinha encontrado água. O poço venceu a sua surpresa e começou a brincar com a água do fundo, umedecendo as suas paredes, salpicando o seu parapeito e, por último, atirando água para fora. A cidade nunca tinha sido regada, a não ser pela chuva, que, na verdade, era bastante escassa por aquelas regiões. E por isso a terra que estava à volta do poço, revitalizada pela água, começou a despertar. As sementes das suas entranhas brotaram em forma de erva, de trevos, de flores e de plantinhas delicadas, que depois se transformaram em lindas árvores. A vida explodiu em cores à volta do poço afastado. A notícia logo se espalhou e as reações foram diversas. Uns se mostraram incrédulos, outros sentiam o impulso por também fazer a experiência do profundo de si mesmo, mas muitos desprezaram a novidade difícil. Era mais fácil deixar tudo como estava. Ficar na superfície era mais cômodo. Certa vez, alguns lhe perguntaram como tinha conseguido aquele milagre. Não é nenhum milagre, respondeu o poço. Vocês devem apenas procurar no interior, até o fundo. Muitos quiseram seguir o exemplo do poço afastado, mas aborreceram-se da ideia quando se deram conta de que, para serem mais profundos, tinham de se esvaziar. Continuavam então a encher-se cada vez mais de coisas. No outro extremo da cidade, outro poço decidiu também correr o risco de se esvaziar. E também começou a escavar. E chegou à água. E também salpicou água em seu exterior, criando um segundo oásis verde no povoado. O que você vai fazer quando a água acabar? Perguntaram-lhe. Não sei o que se passará, respondia ele. Mas por agora, quanto mais água tiro, mais água há. Passaram-se alguns meses antes da descoberta. Alguns tentaram fazer a experiência e começaram a libertar-se dos objetos inúteis que abarrotavam a sua boca e igualmente encontraram água em seu interior. E a partir de então, muitas surpresas aconteceram. Por mais água que se retirasse para regar ao redor, o poço não se esvaziava nunca. Aprofundando ainda mais, descobriram que eles estavam unidos entre si por algo em comum. A água era a mesma, que o mesmo rio subterrâneo que passava por um inundava a profundidade do outro. Deram-se então conta de que se abria uma nova vida. E começou uma comunicação profunda porque as paredes dos poços deixaram de ser limites. Não somente podiam comunicar um com o outro de parapeito em parapeito superficialmente, como todos os outros, mas a busca também os tinham feito descobrir um novo e secreto ponto de contato. Tinham descoberto a comunicação profunda que somente conseguem aqueles que têm a coragem de se esvaziar de conteúdos e procurar no fundo do seu ser o que eles têm para dar. Mas a descoberta mais sensacional veio depois. A água que lhes dava vida vinha de um mesmo lugar, o manancial. O manancial estava bastante longe, na montanha que dominava a cidade dos poços. A montanha estava sempre lá, majestosa, serena, pacífica e com o segredo da vida em seu interior. Algumas vezes apenas visível entre as nuvens, outras vezes radiante de esplendor. O manancial não tinha sido percebido antes porque os poços se preocupavam somente com a sua superfície. A partir da nova descoberta, trabalhavam para aumentar o seu interior, crescendo em profundidade, para que o manancial chegasse mais facilmente entre eles. E a água que tiravam deles tornou a sua terra bela e fértil. Enquanto isso, lá fora, os que não faziam a experiência do profundo continuavam a aumentar a sua boca, procurando inutilidades para preencher o vazio, se comunicando, se relacionando entre si, mas à distância, porque ainda eram separados por terra seca. Porque a única forma de se comunicar era pela boca dos poços que ficavam ao nível da terra. E como a boca era oca, os poços criavam eco, dando uma sensação de vazio, angústia, solidão e tristeza.